Entendidas as hipóteses legais, veja que a gente passou primeiramente pelas duas modalidades de despejo, depois a gente abriu um parêntese para tratar a suspensão legal no deferimento de liminar de despejo, né? A gente viu as hipóteses legais, as hipóteses autorizadas de despejo, e agora vamos entrar em um dos dois principais objetivos, que é como prevenir uma liminar. Aqui, então, a gente vai começar a entender o que é que a gente tem que fazer dentro da imobiliária para já prevenir, para já saber se eu precisar de uma liminar, eu terei, porque eu estou prevenindo dessa forma. Eu quis trazer aqui, de forma mais rápida para a gente, 3 situações de prevenção do despejo liminar. Bom, a situação 1 vai funcionar quando a locação se der em função do trabalho do locatário. Então, essas situações que são comuns, ok? No Distrito Federal é muito comum. Locações em grandes centros, no centro de São Paulo também é muito comum, para pessoas que estão vindo locar aquele imóvel em função do trabalho. Elas vão exercer um trabalho na cidade, seja de temporário, seja de curto prazo, seja de longo prazo. Pode ser um contrato de trabalho por prazo indeterminado, pode ser um contrato de trabalho por 30 meses, 24 meses, 12 meses, né? Então, quando a gente recebe esse locatário na imobiliária, que a gente identifica que ele está vindo locar esse imóvel em função do trabalho, uma forma de prevenir o despejo liminar nesse contrato é fazer constar no contrato de locação que essa locação se dá em função do contrato de trabalho do locatário, ok? Mas não é só isso. Por que eu estou fazendo constar que a locação se dá em função do trabalho do locatário? Porque uma das modalidades, uma das autorizações legais para o despejo é quando você tem esse contrato de trabalho rescindido, ou esse emprego, essa relação de trabalho rescindida ou terminada. Essa é uma modalidade para o despejo liminar, mas aqui você tem que fazer coincidir com outros aspectos, outros 2, que são a contratação dessa locação tem que ser por prazo inferior a 30 meses. Veja bem, eu tenho um contrato de locação com menos de 30 meses, eu tenho escrito no contrato que aquela locação é em função do trabalho do locatário, e aí, então, quando esse contrato dele, e tem que ser uma locação residencial, ok? Quando esse trabalho dele termina, então eu alcanço os requisitos para um despejo liminar, estando ele inadimplente ou não, tendo o contrato garantia ou não, mas contratos residenciais com menos de 30 meses após o prazo do contrato, se esse contrato de trabalho é rescindido, eu tenho um despejo liminar, ok? Então, é uma situação em que é comum acontecer e que a gente pode fazer dentro da imobiliária de forma a prevenir um despejo liminar. Se você não cumpre esses requisitos, se você faz um contrato de 30 meses ou mais para uma situação dessa, e se você não faz constar no contrato que aquela locação é em função do trabalho do locatário, depois você vai ter, você não vai conseguir eliminar por causa do prazo do contrato, porque só nos prazos com menos de 30 meses é que a rescisão do contrato dá despejo, dá ensejo a liminar. E se você não fizer constar no contrato que aquela locação é em função do trabalho, você vai ter muita dificuldade de provar que aquela locação era em função do trabalho. A não ser que seja uma situação muito óbvia, você não vai ter documento, você não vai conseguir provar que ele alugou para o trabalho, em função do trabalho que ele veio executar ali, que ele veio exercer ali, ok? Então, essa primeira situação tá aí um exemplo e uma forma de como, dentro da imobiliária, prevenir um despejo liminar, caso seja necessário. Nós estamos falando não é necessariamente de inadimplência, mas tem outras situações que são necessárias. Quando esse trabalhador, quando esse prestador de serviço tiver o contrato dele rescindido ou terminado, com o que ele vai pagar esse aluguel? Então, mesmo antes dele se tornar inadimplente, você ter como carta na manga um despejo liminar é muito providencial, é muito bom como resposta ao seu locador. É uma expertise da imobiliária que está atenta a isso, ok? A situação número 2 que eu quero trazer aqui, de como, na prática, né, prevenir
situações, prevenir uma liminar de um despejo, é quando a alocação se der para diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados de uma pessoa jurídica que vai ser a locatária. Então, toda vez que você vai alugar um imóvel para uma pessoa jurídica não mora, né? Você vai alugar uma casa para uma pessoa jurídica, alguém da empresa vai morar lá. Parece óbvio, mas pode não ser alguém da empresa, pode ser um outro interesse da empresa. Então, nas situações em que você, quando está conhecendo o locatário, né, fazendo a entrevista e coletando o documento e fazendo a análise de cadastro, quando você identifica que aquela pessoa jurídica está alugando aquela casa, aquele imóvel residencial, né, apartamento, imóvel residencial, enfim, para colocar, para se utilizar com sócios, gerentes, executivos ou empregados dessa pessoa jurídica que vai ser locatários, então você faz constar no contrato, ok? Que o imóvel destina-se ao uso dos seus colaboradores. Isso vai facilitar muito na hora da citação para um despejo liminar, e isso é o que vai te permitir uma liminar, caso você precise da retomada desse imóvel com urgência, né? Você precisa de um despejo urgente. Se você não fizer menção disso no contrato, quem aluga o imóvel pode pôr quem ele quiser lá, e isso não vai necessariamente caracterizar uma sublocação se não houver pagamento do aluguel. E não vai caracterizar uma cessão do imóvel necessariamente. E também provar essas coisas é quase impossível. Então, se você menciona no contrato que é para uso de seus colaboradores, depois, quando você se deparar com uma situação de despejo, você vai poder usar lá do artigo 55 da Lei do Inquilinato, que diz as locações residenciais para pessoa jurídica para uso do imóvel com os seus diretores, gerentes, executivos e empregados é considerada como comercial. E aí a locação não residencial, a locação comercial, quando vence o contrato, por exemplo, você pode pedir a desocupação e não sendo desocupado em 30 dias, você pode pedir a rescisão por um despejo liminar. Na locação residencial, você não poderia fazer isso, porque na locação residencial, a locação se prorroga por prazo indeterminado e você vai ter que pedir um despejo normal, porque você não vai ter amparo, você não vai ter autorização para uma liminar, se eles não tiverem inadimplentes, ok? Mas quando a locação de uma residência se equipara à locação comercial, aí segue a regra da locação comercial, em que a lei autoriza o despejo liminar no termo da locação, quando o locatário permanece no imóvel mesmo contra a vontade do locador. Então, essa situação 2, você vai estar, é uma situação em que você vai estar alugando um imóvel tipicamente residencial para uma pessoa jurídica. Então, é natural que você coloque no contrato que vai ser utilizado para sócios, gerentes, executivos e empregados, porque pessoa jurídica não é um ente que habita, né? E então você vai estar prevenindo essa hipótese de um despejo liminar quando o contrato vencer e o inquilino resolver permanecer lá contra a vontade do locador. A situação número 3, eu considero que é a mais importante desse rol de 3 situações para prevenção da liminar, né, do despejo liminar. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Isso aqui é de uso constante, diário na imobiliária, e não é fácil de entender. Então, prestem bastante atenção. Essa situação número 3 é em situações de aluguel de menor valor. Daí, cada imobiliária, em cada região, vai identificar o que é um aluguel de menor valor naquele contexto. Ok? Em regra geral, eu considero que um aluguel de menor valor é um aluguel de R$ 1.500 ou menos. Em situações de aluguel de menor valor, ou quando é insuficiente a capacidade de pagamento de aluguéis acumulados, o que eu quero dizer com isso? Quando o locatário e fiador, eles até podem ter um bom cadastro, mas você não identifica no cadastro deles uma situação favorável para pagar débitos acumulados. Porque uma coisa é você demonstrar capacidade de pagamento para pagar um aluguel. E aí, o que é comum no mercado? Exigir que aquele locatário e aquele fiador tenha renda de até 3 vezes o valor do aluguel, de pelo menos 3 vezes o valor do aluguel, corrigindo. Então, ali você está dimensionando a capacidade de pagar um aluguel.
Agora, e numa situação de inadimplência em que vai se acumular aqui 3, 4, 5 aluguéis, como você dimensionar a capacidade de pagamento desse inquilino e desse fiador, porque para que você tenha uma situação favorável, né, de recebimento desses aluguéis. Atrelando a isso, a prevenir o despejo liminar, eu te digo o seguinte, então, quando você estiver em situações em que o aluguel é baixo, o aluguel é barato, menor valor, ou situações em que o seu inquilino não demonstra uma capacidade de pagamento de valores acumulados, então, você exija uma garantia sólida. E entre ter uma garantia frágil, prefira contratar sem garantia. Ok? Por que sem garantia? Porque sem garantia, no inadimplemento, você tem um despejo liminar. Então, você cessa o débito rapidamente. O débito não vai se acumular por meses. Ok? Agora, se você tiver uma garantia qualquer, você vai perder a hipótese, a possibilidade de um despejo liminar. Porque na falta de pagamento, o despejo motivado na falta de pagamento, ele só vai ser liminar se não houver garantia. Então, se você contratar uma garantia ruim, uma garantia frágil, você vai se colocar numa situação de inadimplência desse locatário por meses, ou pelo menos enquanto durar a ação de despejo no rito ordinário, que é o rito mais lento. E a gente já viu que pode demorar de 4 a 8 meses, podendo chegar a 1 ano, não é isso? Então, se o aluguel é de valor menor, ou se quem está alugando e o fiador não demonstra capacidade de pagamento de valores acumulados de aluguel, uma capacidade de endividamento, né? Então, é melhor você alugar sem garantia para ter um despejo liminar e cessar o débito rápido, do que alugar com garantia e se conformar com um despejo ordinário, que você vai demorar meses para poder tirar a pessoa de lá. E como ela não tem capacidade de pagamento de valores acumulados, a tendência é que você não receba. Ok? É fácil pensar assim, ó. Normalmente, quem aluga um imóvel de 1.500, ele vai ganhar entre 4.500 e 5.000 reais no máximo. Porque se ele ganhar 6.000, ele já quer alugar um imóvel de 1.800, 2.000 reais. A natureza humana é assim. A gente sempre quer mais do que pode, vamos dizer assim. Então, enquanto quem ganha pouco, enquanto quem ganha até 5.000 reais, vamos pensar assim, é um número que eu estou trazendo aqui da minha experiência, mas cada região vai conformar essa experiência própria, ok? Mas enquanto quem ganha até 5.000 reais, se atrasar 3, 4 aluguéis, não dá conta de pagar mais. Porque quem ganha 5.000 reais, ele já está com a renda toda comprometida com a sustentabilidade básica. Ok? Com moradia, alimentação, escola de filhos e transporte. Pronto. Isso aí já deu 5.000 reais, 4.000, 3.000 reais. Não sobra para pagar a dívida. Então, se ele atrasar 3, 4 meses de aluguel, você não recebe mais. Ele vai ter que passar anos trabalhando para te pagar. Então, ele vai preferir passar anos com o nome negativo. Porque todo o dinheiro que ele ganhar vai ser para a subsistência dele. Ok? Esse raciocínio análogo você vai ter quando a locação é de valor alto, porém, o seu locatário e o seu fiador não apresentam capacidade de pagamento no endividamento, capacidade de pagamento de valores acumulados. Vamos imaginar um aluguel de 20.000 reais. Aí você vai exigir que ele ganhe 3 vezes mais. Ele ganha 60 mil, tá bom para você. Mas qual é a capacidade dele de pagar 6 meses de aluguel atrasados? 6 meses a 20 mil vai dar 120 mil. Com os encargos vai dar 150. Com a reforma no imóvel, pintura e reparos que ele não vai fazer, vai dar quase 200 mil reais. Como que uma pessoa que ganha 60 mil reais vai pagar 200 mil reais? Só por 6 meses de atraso. Só vai pagar se ela tiver capacidade de pagamento, se ela tiver capacidade de pagar aluguéis acumulados, capacidade de endividamento, se ela tiver crédito, ok? Se ela tiver crédito. Então, quem ganha 20 mil, se ele tem um crédito no cartão de 50 mil, se ele tem crédito no banco de 100 mil, então ele tem uma capacidade de pagamento. Aquele que ganha 5 mil, o crédito dele é de 1.000, 2.000, 3.000. Então, ele não tem crédito para pagar, ele não tem condição. Então, para o imóvel de valor mais baixo, ou para aquele imóvel, independente do valor, que o locatário e o fiador não apresentam capacidade de pagamento de valores acumulados, é melhor você pensar num aluguel sem garantia, porque pelo menos você tira ele de lá rápido.
O débito não vai crescendo exponencialmente. Ok? Isso porque nós estamos falando de um despejo numa situação de inadimplemento, de falta de pagamento, em que para eu ter a liminar eu não posso ter garantia. Então, é a situação em que você vai pensar em contratar sem garantia. Ter um fiador ruim, é melhor não ter garantia. No caso de inadimplência, né, falta de pagamento, eu trouxe aqui um ensaio para que a gente faça um teste prático, né, de capacidade de pagamento. Ou seja, quando você constatar na análise do seu locatário e do seu fiador, quando você constatar pelo menos 3 dos itens abaixo, para o locatário e fiador, então considere contratar sem garantia, porque vai estar prejudicada a capacidade desse locatário e desse fiador de pagamento de aluguéis e encargos acumulados, porque ele não tem crédito, ele não tem lastro, ok? Então, vamos lá. Aluguel abaixo de 1.500 é o que a gente já falou, aí tem a ver com o aluguel, que vai repercutir diretamente na renda, né, da pessoa que aluga. Renda inferior a R$5.000, é o que eu expliquei. Essa pessoa que ganha até R$5.000, ela tem pouca capacidade de pagar valores mais altos, volume financeiro, né? Renda inferior a 4 aluguéis. Não confunda com o que as imobiliárias normalmente exigem, que é 3 aluguéis. Uma coisa é renda para alugar, outra coisa é renda para você dimensionar a capacidade de pagamento no endividamento, ok? Aí seria pelo menos 4 aluguéis. Emprego instável, contrato temporário ou aluguel para pessoa jurídica. Renda variável e instável, ausência de reserva e de limite, né? Limite de crédito, limite no cartão de crédito, limite no banco, limite no cheque especial, de no mínimo 6 aluguéis do valor que ele está alugando. Cadastro recusado pela seguradora do seguro-fiança, ou cadastro com negativação relevante, são itens que vão sinalizar uma pouca capacidade de pagamento ou uma capacidade insuficiente de pagamento numa situação de endividamento, e aí é onde você deve pensar, primeiro, exija uma garantia sólida, ou, se você não tiver uma garantia sólida e mesmo assim resolver alugar para essa pessoa, alugue sem garantia. Não pegue fiador ruim, não pegue garantia frágil, ok? Por quê? Porque na garantia frágil, você tem uma garantia, não vai ter o despejo liminar por falta de pagamento. E aí o seu débito vai rolando por meses, enquanto durar a ação de despejo. Agora, se você não tem garantia, você encerra esse débito em 2, 3 meses de aluguel no máximo. E já libera o imóvel para ser alugado de novo, o locador passa a ter renda com aquele imóvel de novo, não vai ficar tão preocupado com aqueles 2 ou 3 meses de inadimplemento que aconteceu ali. O ruim é quando, na cabeça do locador, ele, além de não estar recebendo o aluguel de quem está morando de graça, ele ainda está deixando de receber de quem poderia estar pagando. É um prejuízo duplo. E que, na cabeça dele, quem provocou isso foi a imobiliária. Então, a imobiliária, é bom que tenha essa expertise, é bom que tenha que use essa técnica para prevenir uma liminar de despejo numa ação de despejo por falta de pagamento, né? Simplesmente por não haver garantia, porque ela, feita essa análise, ela fez a opção, assumiu o risco de não ter garantia, porque assim ela cessava o endividamento mais rapidamente. Então, para prevenir o despejo liminar na imobiliária, né, de forma prática, ou seja, a gente pode passar a fazer isso aqui a partir de amanhã na imobiliária, nos nossos contratos enquanto corretores de imóveis, né, aos advogados que estão me assistindo, a instruir aí as suas imobiliárias, os seus clientes, a fazer o contrato pensando nessas prerrogativas aí, que são medidas para prevenir o despejo liminar em cada uma dessas 3 situações distintas, né?